Vamos lá então, pessoal, para a gente terminar. Vamos falar então sobre alguns problemas relacionados ao sistema imunitário, tá? Bom, existem algumas situações que o nosso sistema imunitário pode falhar, tá? Algumas dessas situações podem ser provocadas, né, por alguns micro-organismos, como por exemplo é o caso da AIDS, que a gente vai ver. Algumas situações são genéticos, tá? É o nosso próprio organismo que às vezes pode acontecer de falhar mesmo, tá? Então vamos ver algumas situações aqui que podem ocorrer aí falhas, né, no nosso sistema imunitário. Primeiro vamos falar sobre a AIDS. Bom, a AIDS é uma doença que pode ser causada, né? Pode ser causada, não, é causada, né, por um vírus conhecido como HIV, tá? E esse nome que é uma sigla, na verdade, né, AIDS, é uma sigla que significa, em português, né, ficaria SIDA, tá? Então ficaria SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, na verdade, a AIDS é uma síndrome, tá? É um conjunto de sinais e sintomas, né? De uma imunodeficiência, ou seja, é uma falha no sistema imunológico, né? Uma deficiência no sistema imunológico, mas que é adquirida. Ou seja, não foi desenvolvida pela própria pessoa, ela pegou, ela se contaminou, tá? É causada então por um vírus, é o vírus HIV, tá? O vírus da imunodeficiência humana, tá? Bom, esse vírus, antes de falar os meios de transmissão, né, que eu vou comentar um pouquinho, né, sobre as formas de transmissão da AIDS, vamos falar um pouquinho como que esse vírus atua, tá? O vírus HIV, ele é um vírus que ataca especificamente, até parece incrível, né? Esse vírus, ele ataca especificamente um determinado tipo de glóbulo branco, é um tipo específico de glóbulo branco do nosso corpo, tá? Do nosso sistema imunitário. Ele é responsável, né? É o glóbulo branco, vamos dizer assim, que é responsável por comandar o nosso sistema imunitário, tá? É como se fosse o comandante, né? O glóbulo branco comandante do nosso sistema imunitário. E é justamente esse glóbulo branco específico que o HIV vai destruir, tá? É justamente esse glóbulo branco que esse vírus ataca, tá? Bom, com isso, o que vai acontecer com a pessoa, né, que se contamina, né, com esse vírus? Essa pessoa, conforme ela tem, né, esse vírus se multiplicando, né, se multiplicando no seu organismo, e aí quanto mais HIV, né, dentro do seu corpo, né, circulando pelo seu sangue e destruindo esse glóbulo branco, mais enfraquecida, né, com relação ao seu sistema imunitário, ela vai ficando, tá? Então, quanto mais enfraquecida ela fica, né, com relação ao seu sistema imunitário, mais chance de outras doenças oportunistas ela fica, tá? Então, uma pessoa que tem o vírus da AIDS, pessoal, uma pessoa que tenha o vírus HIV, ela fica muito sujeita, né, ao ataque, à infecção, né, por muitos outros micro-organismos, né, por outros vírus, por outras bactérias. Às vezes a pessoa, ela nem acaba falecendo, né, pela própria doença AIDS, tá? Às vezes ela acaba falecendo pela infecção causada por um outro micro-organismo invasor, né, e oportunista que acaba ali se aproveitando do enfraquecimento do sistema imunitário dessa pessoa, tá? Bom, só para esclarecer, o
o glóbulo branco, né, que o vírus HIV é responsável por destruir, né, responsável aí por causar um estrago, né, no sistema imunitário da pessoa, é conhecido como linfócito T4, tá? É o linfócito T4, tá? É esse vírus, é esse glóbulo branco, na verdade, que tô ajeitando o foco aqui, pessoal. É esse glóbulo branco, linfócito T4, que o vírus HIV infecta, contamina e acaba destruindo no organismo da pessoa, tá bom? Bom, agora qual é o meio de contágio, né, desse vírus? Como que a pessoa pode se contaminar? Bom, a AIDS, ela tem vários meios, né, de contágio, tá? Mas basicamente, as principais formas, né, de transmissão do vírus da AIDS são através de determinados líquidos, né, do corpo humano, especialmente o sangue, tá? E os líquidos responsáveis envolvidos, né, na relação sexual, né, como o sêmen e a secreção vaginal, tá? E também o leite materno pode acontecer também de conter, né, o vírus e acabar passando aí para o bebê, tá? Então, basicamente, os meios de transmissão do vírus da AIDS são através de relação sexual, tá? Onde é muito comum acontecer aí a transmissão, através de sangue, né? Ou através de objetos cortantes, né? Perfurantes, tá? Ou transfusão de sangue, se bem que hoje isso não é mais tão comum isso acontecer, porque os bancos de sangue, assim, são muito cuidadosos, muito rígidos, né, nos cuidados aí, tanto para coleta quanto para doação de sangue também, tá? Então, hoje, com relação à transfusão de sangue, hoje é muito cuidadoso, né, muito rígido, né, as normas para se doar e para se receber sangue também, tá? E também as grávidas, né, durante o pré-natal, as grávidas que são portadoras do vírus HIV, elas podem desenvolver, né, durante todo o processo de gravidez, elas podem tomar os medicamentos, né, que diminuem a concentração de vírus, né, diminuem a quantidade de vírus, e elas podem desenvolver uma gravidez até mesmo sendo possível evitar a passagem, né, do vírus para o bebê. Porém, o maior risco se dá no momento do parto, né, que é extremamente perigoso, né, no momento do parto, porque envolve sangue, né, então é extremamente perigoso o momento do parto, para que não haja contaminação do bebê. E também depois que o bebê nasce, ela não pode amamentar, porque no leite dessa mãe, né, se ela é portadora do vírus, o leite também vai conter o vírus. Então, ela não pode amamentar o seu bebê, tá? Porque senão ela passa para o bebê. Mas durante a gestação, se a gestante, né, se a mulher que está gerando o bebê tem o vírus, né, é portadora do vírus, mas o bebê foi o feto, né? O bebezinho lá que tá no útero da mãe. Foi feito o teste do bebezinho e viu-se que o bebezinho não tem o vírus HIV. Se a mãe fizer o controle, né, durante toda a gestação, né, fizer o pré-natal, tudo bonitinho, certinho, tomar os medicamentos certinho, a gestação, né, ela consegue evitar de passar o vírus para o bebê. O bebê pode nascer aí sem o risco de nascer com o vírus HIV, tá? A não ser que ocorra a transmissão, como eu disse, no momento do parto, né, que é muito perigoso por causa do risco de contato de sangue, ou então depois, se ela caso amamentar esse bebê,
tá? E aí passar, então, através do leite, tá bom? E todo mundo tem que ter muito cuidado, né? No caso, adultos, né? Muito cuidado, especialmente nas relações sexuais, né? Usando preservativo, tá? Para não ter aí esse perigo, né? De contágio através dos líquidos que envolvem aí a relação sexual. Então, muito cuidado aí nas relações sexuais, sempre com o uso de preservativos. E muito cuidado, principalmente, com certos objetos, né, que a gente usa aí às vezes no nosso dia a dia, né, e que às vezes a gente não se dá conta do risco que eles representam, né, como certos objetos cortantes, né, alicate de unha, tesoura, esses caras que fazem tatuagem, né? Geralmente essas tatuagens definitivas que perfura a pele, né? Todos esses objetos, pessoal, têm que ser esterilizados, tá? Porque todo objeto que envolve perfuração de pele, né, como alicate de unha, objeto para perfurar a pele, para fazer tatuagem, né? Tudo isso tem que ser esterilizado. Quando se usa numa pessoa e vai usar em outra, tem que esterilizar, tá? Porque se caso é usado numa pessoa que tenha o vírus da AIDS e não for esterilizado e vá se usar numa outra pessoa, corre-se o risco de contaminar a outra pessoa, tá bom? Então é necessário se tomar muito cuidado, tá? Tem que ser, todos esses objetos têm que ser todos devidamente esterilizados, tá? Bom, e aí nós temos alguns outros problemas também que são relacionados aí ao sistema imunitário, mas são problemas, aqui já são problemas assim, no caso lúpus, né, que nós vamos começar pelo lúpus. Lúpus não é uma doença adquirida, tá? Ou seja, não é uma doença contagiosa, infecciosa, é uma doença de característica genética, tá? Uma doença crônica, né, que a gente diz. Nós consideramos, né, a gente considera o lúpus como uma doença autoimune, tá? Porque acontece, né, de determinadas pessoas em certas situações começar a desenvolver anticorpos, né, que começam a reagir contra o próprio organismo e começa a destruir, né, esses anticorpos começam a destruir as células normais da própria pessoa, tá? Então, assim, lúpus é uma doença, assim, que é muito ainda misteriosa, tá? Os médicos, né, os próprios médicos ainda têm muitas dúvidas com relação a essa doença, tá? Existem aí alguns indícios, né, que podem desencadear, né, o lúpus, como o uso de drogas, né, até mesmo estresse, problemas emocionais, mas são situações em que o próprio sistema imunitário começa a reagir, a atuar contra as células normais do próprio corpo da pessoa. E aí começa a ter alguns problemas, né? O corpo começa a desenvolver alguns problemas que a pessoa não sabe de onde que veio, né? Não sabe de onde que apareceu aquilo, tá? Como, por exemplo, olha, queda de cabelo, né? A pessoa pode começar a ter queda de cabelo sem uma explicação, assim, né? Normal, né? Perda de apetite, artrite, né? Dor nas articulações, né? Algumas lesões avermelhadas na pele, tá? Sensibilidade à luz solar, tá? Então, são alguns dos principais sintomas, né, do lúpus, tá? Mas ainda é uma doença, assim, bastante misteriosa ainda para os médicos, tá? Outro problema relacionado também ao sistema imunitário é a rejeição aos transplantes. Quando uma pessoa precisa realizar um transplante, ou seja, quando ela precisa receber um órgão, né, ou um tecido,
precisa, por exemplo, receber um rim, né, ou um fígado, ou um coração. O sistema imunitário da pessoa que recebe o órgão, ele vai reconhecer aquele órgão como se fosse um antígeno, como se fosse um corpo estranho, porque aquele órgão não é daquela pessoa, tá? Então, se eu, por exemplo, tô lá na mesa de cirurgia e tô recebendo um rim de outra pessoa, aquele rim não é do meu corpo, tá? Então, esse rim é de outra pessoa, esse rim, dentro do meu corpo, o meu sistema imunitário, ele vai reconhecer, ele vai começar a ver esse rim, reconhecer esse rim como um antígeno, como se fosse um corpo estranho, tá? E aí vai começar a produzir anticorpos que vão destruir esse rim, tá? Então, para que isso não aconteça, né? Para que a pessoa precisa daquele rim, né? Esse que é o problema, tá? Porque a pessoa, se ela tá precisando passar por um transplante, se ela tá precisando receber aquele rim, aquele coração, é porque ela precisa, né, daquele órgão. Então, para evitar que isso aconteça, a pessoa precisa, então, tomar drogas chamadas imunossupressoras, tá? Então, são drogas que vão diminuir a ação do sistema imunitário, fazendo com que o sistema imunitário não rejeite aquele órgão que eu estou recebendo, tá? Então, é como se o sistema imunitário diminuísse a sua ação no meu corpo. Aí, a pessoa, então, que fez um transplante, né? Como ela está tomando essas drogas, né? Drogas imunossupressoras, são medicamentos, né? Medicamentos imunossupressores, tá? Para diminuir a atividade, né, do sistema imunitário, essa pessoa então transplantada, ela fica muito sujeita a infecções, né? Porque qualquer bactéria, qualquer vírus, né, pode atacar então essa pessoa, tá? Por isso que essa pessoa precisa então se proteger, né? Se proteger aí, usando máscara, né? Ficar bastante protegida aí contra contato, né, com outras pessoas, para evitar aí o risco de infecção, tá bom? E finalmente, terminando, as alergias. Para quem não sabe, as alergias também é uma reação do nosso sistema imunitário, tá? Alergia, pessoal, nada mais é do que uma reação exagerada do nosso sistema imunitário, tá? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma reação alérgica a determinados produtos, né, um determinado tipo de alimento, a poeira, a grão de pólen, tá? O que acontece, né? Quando a pessoa entra em contato com essa substância, né, ou com esse alimento, ou com a poeira, ou com o grão de pólen, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai agir, o sistema imunitário, né, ou imunológico, a gente pode chamar dos dois jeitos, ele vai começar a agir de maneira intensa, tá? Ele vai começar a agir de maneira exagerada, tá? E aí ele começa então a provocar, né, determinadas reações no nosso corpo que às vezes podem até ser graves, tá? A maioria das situações, né, das alergias são reações assim leves, né? Por exemplo, inchaço, né? Um inchaço nos olhos, nos lábios, né? Uma coceira, uma irritação na pele, uma picada, por exemplo, de inseto. Uma picada de inseto. Pessoas que são alérgicas à picada de inseto, tá? Então, o nosso sistema imunitário, ele reage exageradamente, provocando uma coceira absurda, né? E às vezes até mesmo uma lesão na pele, né? De tanto que a pessoa coça e fica inchado, né? Às vezes forma até ferida, tá? Então isso é provocado por uma reação exagerada do nosso sistema imunitário, tá? Agora tem certas reações, né, que são realmente assim extremamente perigosas, tá? Que é o chamado choque anafilático, tá? Então aí nesse caso é extremamente perigoso, porque pode até mesmo levar a pessoa à morte, tá? O choque anafilático, ele causa aí
a interrupção da passagem do ar, né, para a pessoa. Então a pessoa não consegue mais respirar e pode até levar à morte, tá? Então as alergias também são reações aí do nosso sistema imunitário, tá bom? Bom, com isso então a gente encerra com os problemas aí relacionados ao sistema imunitário, a gente encerra a matéria dessa semana, o conteúdo dessa semana, sistema linfático e sistema imunitário. Com relação às atividades, qualquer dúvida, vocês sabem que pode entrar em contato comigo, tá? Para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima semana, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.